Então, boa tarde, né? Eu já queria de antemão pedir desculpa, eu resolvi fazer uma palestra bem generalista para não correr o risco de esquecer o trabalho de ninguém e depois o pessoal ficar nervoso comigo. Então, desculpa, só não vou citar individualmente o trabalho de todo mundo. Então, a minha aula vai ser uma aula bem geral. Aqui estão os meus conflitos de interesse. E eu só queria lembrar para vocês que é uma coisa que é importante, eu gostei bastante da figura desse trabalho, em que o Acinetobacter, você vai ter um papel dele com o potencial de causar doença. Como o Ícaro mostrou, a gente tem um papel importante na infecção de corrente sanguínea, né, associada a catéter venoso central, pneumonia associada à ventilação mecânica. Ele é um patógeno que ele tem mecanismos intrínsecos de resistência e ele adquire mecanismos de resistência muito facilmente. Ele tem fatores de virulência e vocês vão ver que vai existir uma interface entre fator de virulência e mecanismo de resistência. E ele também corre para uma disseminação, né, dos clones, que são hospitalares para o ambiente e vice-versa. Então, isso é uma coisa que também é importante de você falar. Aqui, só para lembrar, eu não sei se vocês sabem, mas tem esse site que é do NEMEC. Esse site ele é atualizado e a gente tem 74 espécies atualmente, tem algumas que ainda não foram denominadas, mas as que foram denominadas a gente tem atualmente 74 espécies do gênero Acinetobacter, algumas delas que são ambientais, outras que são capazes de causar doença em humano, e entre elas a espécie mais importante que é o Acinetobacter baumannii. Aqui, esse slide aqui, eu vou ter vários slides nessa apresentação que foram gentilmente cedidos pelo Paul Higgins. Quem fez o Wikimid 2022 teve um evento pós-Wikimid, e esse evento pós-Wikimid tem uma palestra que é excelente, que é do Paul Higgins junto com o Rafael Zarilli. Então, assim, quem quer Acinetobacter são dois experts falando em Acinetobacter. Então, como o Ícaro já mostrou na aula dele, a gente tem clones internacionais resistentes que estão disseminados no mundo, principalmente na Europa. Dos clones internacionais, a gente tem 9 clones internacionais. Desses 9 clones internacionais, a gente tem pelo menos 4 a 5 aguardando ainda a confirmação. Então, provavelmente, esse número de clones internacionais vai expandir. E a gente também observa alguns clones que são disseminados no território brasileiro, que não são diretamente relacionados aos clones internacionais. Tá? Quando a gente olha isso, a gente tem 2/3 do genoma desses clones são diferentes. Então, quando a gente olha o genoma de uma bactéria, a gente tem o core genoma, que é o genoma central, e tem o genoma acessório. Então, isso, às vezes, pode variar entre esses clones internacionais e de maneira muito importante. Eu escolhi aqui na aula, eu vou falar brevemente sobre resistência a carbapenêmico, um slide de resistência a tigeciclina e resistência a polimixina. Então, aqui, quando a gente vai olhar a resistência aos beta-lactâmicos, a minha tela aqui, ela some e aparece, some e aparece. Isso está me dando um efeito horroroso. Mas é assim, ó, o que eu quero. Ela some e volta, está me deixando tonta. Ela está piscando. Então, está horrível, porque está me distraindo. Então, é assim, só para lembrar, quando a gente tem resistência aos carbapenêmicos, o principal mecanismo de resistência é a produção de beta-lactamases. As produções de beta-lactamase, a gente vai ter beta-lactamase de classe A, de classe B e de classe D. Habitualmente, em Acinetobacter, as mais frequentes são a de classe D, principalmente a gente tem o grupo da OXA23, o grupo da OXA24, OXA58, 143, 235 e assim vai, tá? Basicamente, o que eu queria chamar a atenção para vocês é que os clones internacionais, a gente tem, para complicar, que nada é muito fácil em Acinetobacter, a gente tem 2 esquemas. A gente tem um esquema de MLST, que é de Oxford, e outro que é do Pasteur. E eles têm números diferentes. E aí, isso para ajudar, para ser bem fácil para quem está estudando o assunto. E daí, cada clone tem uma variante de OXA51. E esse clone, então, isso às vezes, quando você identifica a variante de OXA51, isso é um marcador, talvez, do clone que você está observando. E aí o que é interessante é que a OXA51 por si só, ela não leva resistência a carbapenem. Porém, eu não consigo apontar aqui, mas eu coloquei aqui embaixo para vocês, que quando você tem upstream do gene BLA-OXA51, a ISBA1, ela confere um promotor forte a BLA-OXA51, isso leva a um aumento da produção da expressão do gene, o aumento da produção da enzima e a resistência ao carbapenêmico. Mas presta atenção que a ISBA tem que estar na direção oposta de transcrição. Porque se ela estiver na mesma direção, ela não confere esse aumento de resistência. Aqui é só para lembrar, né, que durante muito tempo a gente usou a OXA51 como marcador de identificação da espécie de Acinetobacter baumannii. A gente sabe que a gente não pode usar mais,
porque a gente tem espécies de Acinetobacter nosocomialis, PIT, que adquiriram o gene BLA-OXA 51, então OXA 51 não pode ser um marcador. A gente, como o Ícaro mostrou, o Carlos Camargo mostrou o clone internacional 2, né, um surto sendo descrito no São Paulo, mas geralmente quando a gente tem OXA 23, a gente tem o clone internacional, o complexo clonal 1, o 15 e o 79, que são os mais frequentes. A gente também vai ter a OXA 23, peraí que agora eu estou tentando, aqui a gente vai ter a OXA 72, então no Brasil a gente tem primeiro a OXA 23, depois rapidamente a gente tem a OXA 72, e agora a gente volta a ter a OXA 23. Na pandemia, basicamente, a gente teve muita OXA 23, tá? A gente tem OXA 72 descrito em Baumani e PIT em vários estados do Brasil. A gente tem as variantes, né? Tem OXA 143, OXA 182. A gente tem a 231 e a 253, descrito em Baumani, em vários estados brasileiros. A gente tem a classe B, então a gente geralmente tem INP1, INP10, a gente tem também INP não sequenciada e tem NDM1 descrito em vários estados brasileiros. Então, a gente tem todas as sortes de carbapenamase descrita. Fora que eu não coloquei aqui, não sei se eu passei rápido, a gente tem KPC, né, em Maranhão, KPC2, KPC3 e uma KPC não identificada em Pernambuco, se eu não me engano. Então, a gente também tem classe A. Fora, a gente também tem VIM, SPM1, e a gente tem outro mecanismo de resistência, que é importante, que não é diretamente relacionado à produção de carbapenamase, mas que é a perda da porina, que é o principal canal de entrada de beta-lactâmico na célula de Acinetobacter, que é a CARO. Na realidade, a gente tem trabalhos da Argentina, que foram os grupos que descreveram a disruptura de CARO, levando à resistência a carbapenem, mas o Higgins, por exemplo, acha que esse é um mecanismo de resistência que, por si só, não causa resistência a carbapenem. Ele é um mecanismo marginal, tá? A gente também vai ter hiperexpressão de sistema de fluxo, principalmente do AD/ABC, que vai levar à resistência aos beta-lactâmicos, na realidade, incluindo o carbapenêmico. Em relação à tigeciclina, a glicilciclina, né, ela inibe síntese proteica, ela tem um mecanismo de resistência que vai ser variado, você vai ter a produção, né, ou deleção nos genes TET. A gente vai também ter mutações no ribossomo na porção 30S, que vai levar. Você pode ter emergência de resistência durante o tratamento, ou não relacionada ao uso de tigeciclina, você também pode ter exposição de tigeciclina, e geralmente ela está associada às bombas de fluxo, que tem também como alvo principal, aliás, um dos primeiros trabalhos do PELEG era sobre a mutação que levava à hiperexpressão de AD/ABC. A gente vai ter também aqui a disruptura de genes reguladores e as bombas de fluxo em Acinetobacter, a gente tem 3 bombas principais, AD/ABC, AD/IJK e AD/FGH. Cada um tem o seu regulador. E eu queria chamar a atenção aqui que muitas vezes as mutações que a gente olha, às vezes a gente faz assim, eu tenho um acineto resistente à tigeciclina, ele tem a mutação X, Y e Z. Só que eu não comparo essa mutação, nem nos reguladores, nem nos genes que codificam a bomba de fluxo, com aquelas bactérias que são sensíveis. E muitas dessas mutações não conferem resistência, elas estão presentes na população que é sensível. Então, isso é muito importante porque nem toda mutação, e aqui ele colocou Remember the Flavors, porque ele falou o seguinte, lá na apresentação dele, ele faz uma comparação bem legal. Ele fala assim, olha, o Acinetobacter, a gente tem o Jelly Beans, né, que é aquela jujuba, em diferentes sabores, 50 sabores. A gente tem o ketchup Heinz, 57 sabores. E o Acinetobacter, a gente também tem vários tipos de Acinetobacter, né? Aqui é a resistência à polimixina. Então, eu queria só mostrar que eu tentei achar o artigo, mas eu não consegui achar nem o meu artigo. Quando eu voltei dos Estados Unidos, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu tinha achado Acinetobacter resistente a poli em 2001. E aí eu resolvi procurar acineto resistente a poli no laboratório. Quando eu cheguei em 2001, a gente teve um surto no Hospital São Paulo de acineto sensível a carbapenem. E dentro dos acinetos sensíveis a carbapenem, eu tinha 5 que eram resistentes à polimixina. Mas ninguém deu bola, porque eles eram sensíveis a carbapenem. A gente publicou no Emerging Infectious Disease a carta, mas a gente perguntou, olha, a gente vai ter uma resistência à polimixina? Durante muitos anos, a gente não teve resistência à polimixina,
Mas agora a gente começa a observar a resistência à polimixina, indicando, durante muito tempo, tem um trabalho até do Rodrigo Caio, que eu não trouxe aqui, mas o Rodrigo também viu as mutações nos genes codificadores de PBP, e a gente via que o que acontecia, que às vezes, a gente tinha mutações que eram homólogas e tinha na população geral, e outras que estavam relacionadas à resistência aos carbapenêmicos. Mas essas alterações em PBP 7 e 8, elas eram relacionadas à diminuição do fitness bacteriano. E aí você não tinha resistência, né, porque você acabava tendo uma perda do fitness bacteriano. Parece que o acineto tem se preparado para isso. E a gente tem começado a observar resistência à polimixina, que era uma coisa que a gente não via em Acinetobacter nem em Pseudomonas. Então, esse é um trabalho do centro em que a gente colocou do que foi quando o centro completou 20 anos. Então, foi de 1997 a 2016. A gente fez um compilado de tudo que tinha sido publicado, e essa era a taxa de resistência às polimixinas, né, por microdiluição em caldo. A resistência à polimixina em Acinetobacter, a gente vai estar, a única descrição de perda de LPS é descrita em Acinetobacter. A gente pode ter adição de fosfetanolamina no lipídio A, levando a uma diminuição uma diminuição da negatividade da proteína, da membrana da proteína externa do acineto. Geralmente, a gente tem mutação em sistema de 2 componentes, a gente tem o PMRAB, que é controlado pelo PMRC, a gente pode ter uma EPTA, né, que é uma homóloga, e vai tudo isso levar à redução da carga da membrana. Eu queria mostrar nesse slide para vocês o trabalho que foi da Carolina Nodari. Então, a Carolina Nodari, ela recebeu as amostras de acineto que eram resistentes à polimixina. Vocês veem que esse é um trabalho que a gente coletou amostras de 2014 a 2017. E aí eram de 2 hospitais diferentes. A gente tinha cepa que era produtora de OXA23 e OXA72. E elas eram resistentes à polimixina. Foram as primeiras cepas que a gente recebeu. E aí eu queria que vocês prestassem atenção na MIC para Ampicillobactam. Então, a gente tinha cepas que tinham MIC baixa, que era menor do que 0,5, mas a gente tinha cepas que tinham MIC de Ampicillobactam acima de 256. A gente tinha clones, então, se vocês olharem ali, a gente tem no canto esquerdo, a gente tem o A1 ao A3, né, que é de um hospital, e a gente tinha um outro clone, que era o B, de outro hospital. O que foi muito interessante nesse trabalho da Carol, esse aqui é um slide do Higgins, mas é da tabela da Carol. Desculpa que eu passei ele muito rápido. Aqui, você olha o PMRC, que é cheio de mutação com substituição. Vocês olharam ali o PMRC, que controla o PMRAB? Só que essas mutações, no primeiro pôster que a gente escreveu, a gente muito ignorantemente escreveu que eram as mutações que eram encontradas na população resistente. Mas, na realidade, várias dessas mutações também estão presentes na população que é sensível. Então, isso não significa que a presença de uma mutação vai ser relacionada... Porque se a gente não estuda a população sensível e resistente, a gente só sequencia as resistentes, a gente pode encontrar mutações que a gente acha que está relacionada à resistência, mas que não são. Então, era essa lição que eu queria mostrar para vocês. Uma outra coisa interessante que a gente observou no paper da Carol é que a gente tinha 2 cepas, as 2 cepas pertenciam ao clone internacional 7, uma era sensível, outra era resistente à polimixina, só que quando você olhava, né, tinha uma região de 21 quilobases, que uma era semelhante ao clone internacional 4 e a outra era o clone internacional 5, se eu não me engano. Então, isso mostrava que poderia haver recombinação homóloga. E essa resistência à polimixina ser transferida. Não necessariamente, a Carol procurou exaustivamente por um elemento genético móvel, ela não encontrou. Mas existia essa recombinação homóloga, que eu tinha um clone internacional 7, mas com uma região homóloga que pertencia a outros clones. Então, isso era uma coisa que chamava também bastante atenção. Então, aqui, esses eram os resultados que eu coloquei, né? A gente não achou MCR, a gente achou FTA num isolado só, e aí era esse o que a gente tinha de mais frequente na tese da Carol, que eu já resumi para vocês. Aqui é uma figura que eu achei bem legal desse artigo, porque ele resumiu todos os mecanismos de resistência que você pode encontrar numa cepa de Acinetobacter.
E quando a gente tem a resistência em Acinetobacter, os clones internacionais, eles são multiresistentes. Então, ele tem mutação em DNA girase, ele tem mutação em bomba de efluxo, ele tem produção de enzima modificadora de aminoglicosídeo, ele tem produção de metilase. Então, eu tenho ARMA, como o Ícaro mostrou na produção, no paper do Carlos Camargo. A gente tem RMTB e RMTBC descrita em Recife. A gente tem ARMA no São Paulo e no Rio de Janeiro. Quer dizer, a gente tem várias metilases que dão resistência aos aminoglicosídeos, né? Aqui, essa é só um lembrete que eu queria passar para vocês, que eu acho que é uma coisa muito interessante, é a interface entre resistência e virulência. Então, na realidade, a OMPA, ela está relacionada tanto à entrada do carbapenem na célula, mas ela também está relacionada à adesão e ela está relacionada à apoptose celular. Então, teoricamente, também, quando eu tenho uma cepa que tem mutação em OMPA, de uma certa maneira, ela perde a virulência. Também é relacionado aqui, tem uma bomba de fluxo que coloca a clorexidina para fora. Eu tenho certeza que eu estudei isso há muitos anos atrás e não achei diferença na época, mas eu estudei acho que antes de 2000. A gente está voltando a estudar isso e a gente sabe que a Klebsiella pneumoniae tem redução de sensibilidade à clorexidina e a gente sabe que o Acinetobacter também tem. Nesse paper é bem interessante, eu não tive tempo de olhar, mas ele sugere que o Acinetobacter ele se aproveita do álcool e ele coloca que pacientes alcoólatras têm fator de risco para ter infecção comunitária por Acinetobacter. Então, leia o paper, que é bem legal. Eu não tive tempo de checar a referência dele, eu li só o paper de revisão, mas eu achei bem legal. Mas é essa interface que existe, né? E aqui, esse é meu penúltimo slide. Esse é o trabalho da Ana Clara, né? A Ana Clara, o que ela viu? Ela viu um clone de Acinetobacter, que era produtor de OX72, que pertencia ao complexo clonal 79, que era o mesmo clone que estava disseminado dentro do hospital, estava contaminando o ambiente. Então, assim, é só para a gente lembrar, é óbvio, gente, eu tenho saneamento básico 100% do Brasil, o esgoto é tratado, o esgoto sendo tratado já tem um problema de gene de resistência. O que eu faço com o gene de resistência? Então, assim, é óbvio que eu vou ter contaminação ambiental. Né? A Sabesp, por exemplo, a gente tem um trabalho imenso de canalizar o esgoto. Tem lugar que o esgoto é ligado com água pluvial. Então, assim, eu tenho 100%, não, eu vou ter contaminação ambiental por bactérias resistentes. É só procurar que você vai achar. O que eu tenho que procurar é a colonização de indivíduos saudáveis por bactérias resistentes. É isso que eu tenho que procurar. Se eu procurar no ambiente, eu vou encontrar. E eu vou ficar, é o ovo ou é a galinha? Quer dizer, ao mesmo tempo que eu tenho a contaminação ambiental, eu passo a ter um fator de risco para que a população se colonize, se contamine com essa bactéria. Então, é um ciclo vicioso, né? Isso aqui eu só queria agradecer. Eu sou uma pessoa muito prática, às vezes, muito grosseira, porque eu às vezes, elogio pouco os meus alunos. Então, eu queria dar a oportunidade, aqui está a Agatha, o Michael e o Tiago. Então, eu queria agradecer pessoalmente que todo o trabalho que eu faço é em relação ao trabalho que é desenvolvido no Lenk Alerta. É o trabalho de muito esforço, de muita gente que trabalha muito pelo amor à causa, né? Então, eu queria agradecê-los. Queria agradecer também o Rodrigo Caio, que está dando aula em outra sala, que vários desses slides foi o Rodrigo Caio quem fez. E não podia deixar de agradecer o Paul Higgins por ter recebido a Carol Nodari no laboratório dele e também por ter cedido vários dos slides. Mas quando ele começa a aula do Wikimedia, ele fala, quem quiser o slide, é só me escrever. Então, se alguém quiser usar algum slide, é só escrever para ele e pedir que ele manda. Tá bom? Então, obrigado.